Deus vai falar a Adão sobre os animais terrestres, tu vai ter poder. Os animais aquáticos, tu terá poder. Tu vai dominar sobre todos os animais e sobre a natureza. Este poder foi dado por Deus. Mas Adão e Eva pecaram e quebraram uma aliança principal. Aliança de serem filhos de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles se desligaram da glória de Deus. Adão e Eva quebraram o elo principal. Só que Deus, ele deu poder ao homem, e este poder não foi tirado. Aleluia. O homem ainda tem poder, aleluia, mesmo em pecado. Adão tinha poder sobre os animais. Adão tinha poder sobre os animais terrestres e aquáticos. Aleluia, as aves do céu. Aleluia. O homem ainda tinha poder sobre a natureza. Só que agora o homem é dominado pelo pecado. Veja que o poder dado por Deus, ele continua tendo autoridade sobre tudo aquilo que Deus falou que ele teria. Mas o homem agora, mesmo tendo poder, ele se torna escravo do pecado. O homem Adão caiu e ele se tornou escravo do pecado. A partir deste momento, Deus tenta de todas as formas trazer o povo de Deus a se reconciliar com Ele, a se tornar, aleluia, filhos de Deus. Aleluia. Mas por causa do pecado, nós todos, Romanos 8, a Bíblia fala que todos haviam se afastado do Senhor e destituído estávamos da glória de Deus. Nenhum de nós tinha mais parte com Deus. Uma criança gerada no ventre da mãe, quando a mãe dá luz, ela já nasce condenada pelo pecado. Ela já nasce, aleluia, debaixo da maldição do pecado. Não havia um justo sequer. Todos pecaram. Mas quando nós vamos nos deparar, nós somos, todos nós, a outra hora, a outro tempo, natureza de Adão, natureza do pecado, homem carnal, homem natural. Quando fala de homem, homem e mulher, carnal e natural. Nenhum deste tem parte com Deus. Nenhum deste é nascido de Deus. São frutos do pecado. Mas agora aparece em cena Jesus Cristo, que Ele vai nos dar a oportunidade de nós entrar pelo caminho da redenção. O caminho do arrependimento. Aleluia. O caminho da santificação. O caminho do novo nascimento. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus veio para Israel. Israel não quis Jesus. Israel não recebeu Jesus. Aí a Bíblia vai falar que todo aquele que o recebeu, ele lhes deu o poder de ser chamado filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Antes de Jesus, irmão, minha irmã, nós éramos filhos da perdição. Antes de Jesus, embora que você tenha um rostinho bonito, embora que eu tenha um rostinho bonito, ainda assim nós éramos filhos da ira, da perdição. A criança bonitinha, você olha, você vai falar que coisinha linda. Olha, não é um anjinho, não, meu irmão. É filho da perdição. É filho do pecado. É filho guardado para a ira de Deus. Pastor Cláudio, como que eu posso me tornar como filho e receber este poder? Somente por intermédio de Jesus. Aleluia. Somente Jesus Cristo nos dá o poder de sermos chamados filhos de Deus. Preste atenção. Aleluia. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, abre-se uma porta chamada Porta da Graça. E nessa Porta da Graça entra eu e você em cena. Deus. Porque outrora
eu e você estávamos condenados ao inferno. Os jovens, as crianças, você, irmã, você, irmão, eu, pastor Cláudio, estávamos condenados ao inferno. Aleluia. Por causa dos nossos pecados. Preste atenção aqui. Eu estou desde quinta orando por causa dessa mensagem. Aliás, desde de terça-feira que a irmã Bruna falou comigo. Aleluia. Eu quero falar contigo nesta noite, alma. Todos nós fomos comprados na cruz do Calvário. Porém, é necessário receber a Jesus. Se você recebe a Jesus, a Bíblia vai falar que Ele te dá o poder de ser chamado Filho de Deus. Aleluia. Tem alguém que recebeu Jesus aqui? Glória a Deus. Agora eu vou pegar você aqui um pouco. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Abra a tua Bíblia em Efésios. Deus de maravilha, aleluia. Oh, glória. Efésios. Achou, Arthur? Capítulo 1. Versículo 5, de pé leia. Aleluia. De pé você lê. Que nós predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade. Glória a Deus. Nós éramos filhos da perdição. E através da cruz do Calvário, Jesus Cristo nos tomou por adoção. E neste momento, quando Ele nos adota, através do sacrifício, nós nos tornamos filhos de Deus. Só que se nós nos tornamos filhos de Deus, nós deixamos de ser filho da ira. Se nós nos tornamos por adoção filho de Deus, através de Jesus Cristo, nós nos tornamos, aleluia, filhos de Deus e deixamos de ser filho do pecado. Aleluia. Era para tu ter dado glória. Só que quando nós não entendemos que a Bíblia vai falar no capítulo que o Arthur leu, no versículo 5, que nós somos filhos da adoção, ou seja, não é mérito nosso. Ele olhou para mim, para você e falou: eu te quero como meu filho, eu te quero como minha filha, eu te separo e tu és o meu filho. Dá uma olhada para o teu irmão, você é filho de Deus, através de Jesus Cristo. Aleluia. E quando Ele nos escolhe para ser filhos de Deus, a nossa natureza muda. Aleluia. Uma vez que a nossa natureza humana, a nossa natureza carnal, ela é escrava do pecado, agora como filhos de Deus nós temos poder para sermos livres através de Jesus Cristo. Através de Jesus, Ele nos libertou para que sejamos livres. Gálatas capítulo 5, a Bíblia diz: em Jesus Cristo, Ele nos tornou livres para sermos livres. Ele nos libertou para ser livre. Ele nos libertou para ser livre. Livre do que, pastor Cláudio? Do jugo, da escravidão, do pecado. Então, olhando para o teu irmão, Jesus te libertou. Jesus te libertou. Não, com mais autoridade. Jesus te libertou. Jesus te libertou. Tu és livre. Tu és livre. Tu és livre. Jesus te libertou. E tu és livre do pecado. Aleluia. Quando olhamos, se em Cristo por adoção, Ele nos resgatou, Ele nos arrancou das amarras do pecado. Uma coisa não entendo eu. Aleluia. Como que o diabo está cegando uma geração que é eleita filha de Deus? Meu Deus. Não deixa de distrair não, que Deus falou isso. Meu Deus. Deixa eu brincar, presta atenção na mensagem. Aleluia. Uma coisa que eu não entendo é uma geração chamada por adoção. Como o Filho de Deus está deixando o diabo cegar o vosso entendimento.
Aleluia. Dá uma olhada para o teu irmão e diga para ele: tu és filho de Deus, És filho de Deus, por intermédio de Jesus. por intermédio de Jesus. Se nós somos filhos de Deus, em nós não pode mais reinar a natureza humana, Aleluia. a natureza do pecado e a natureza do homem natural. Só que me pegou nessa palavra porque nós estamos numa geração que se declara filho de Deus. Meu Deus. Mas o que habita nela é humano. Meu Deus. O que habita nele é carnal. O que habita nele é filho do pecado. Presta atenção porque eu estou pregando Bíblia. Aleluia. Se nós formos salvos, sabe o que me depara? Nós somos salvos do que, pastor Cláudio? Dos nossos próprios pecados. Uma vez que Jesus nos livra dos nossos pecados, Ele nos livrou da condenação. Porque o que nos condena não é o inferno. O que nos condena não é o diabo. O que nos condena é os nossos pecados. Aleluia. Verdade, Jesus. O que condena eu e você são nossos pecados. Agora, como pode nós estar dentro da igreja, dar glórias a Deus, aleluia, e no meio da oração falar: papaizinho querido, Pai celestial, Pai das luzes, e ainda assim nós habitar uma natureza do pecado, habitar uma natureza carnal, humana, a mesma que crucificou Jesus? Eu quero que tu medite. Porque se nós formos salvos da nossa natureza humana, vaidade, concupiscência, lascívia, sensualidade, orgulho, inveja e outros atributos carnais, por que ainda nós vivemos com eles? Por isso que Jesus vai falar: a carne é fraca, mas o espírito é e está pronto. Só que depende de quem governar. Gálatas capítulo 5, 16. O espírito contenda com a carne, e a carne com o espírito. Quem vai mandar? Não é a carne que decide, não é o espírito que decide. Somos eu e você. Aleluia. Só que Jesus, Ele nos libertou. Ele nos salvou por adoção e nos chamou, nos deu poder de ser chamados filhos de Deus. Sabe o que é isso? Uma vez que tu é filho de Deus, tu já não está mais no jugo do pecado. Uma vez que você é filho de Deus, tu já não está mais escravo do orgulho. Uma vez que tu és filho de Deus, tu já não está mais escravo à desobediência da tua carne. Uma vez que você é filho de Deus, você já não está mais escravo do pecado. Aleluia. Quero que você abra a tua Bíblia em Romanos 8, não deixa dar sono, porque aqui nós estamos numa guerra espiritual, estou pegando Bíblia. Romanos, capítulo 8. Eu queria que você anotasse alguma coisa nesta noite, para não ficar só aqui e você meditasse na tua casa. Romanos 8. Os pregadores da palavra de Deus aí. Porque além de pregar, nós temos que ser filho, irmão. Romanos capítulo 8, do 14 ao 17. Vamos ler compassadamente aqui, porque eu quero ilustrar isso, eu quero que você entenda algo aqui. O 14 diz, Guilherme, o quê? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Glórias a Deus, segura aí, pode sentar. Pastor Cláudio, quando eu estou irada, ninguém me segura. Este não é filho de Deus. Pastor Cláudio, na minha casa quem manda é eu, a minha esposa quem manda é eu, o meu esposo quem manda é eu, os meus filhos quem manda é eu, na minha rede social quem manda é
eu, no WhatsApp quem manda é eu, no meu status quem manda é eu. Este não é filho de Deus. Meu Deus. Eu sei, eu não estou metendo meu pé, irmão. Aquele crente brabo, destemperado, não é filho de Deus. É crente, mas não é filho de Deus. Porque a Bíblia vai falar todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Esses são filhos de Deus. Aleluia. Não quero que tu fale língua estranha agora. Eu quero que tu medite. Até que ponto o Espírito de Deus te domina? Aleluia, Jesus. Jovem, até que ponto o Espírito de Deus te domina? Irmã do ciclo de oração, até que ponto o Espírito de Deus te domina? Obreiro da casa do Senhor, pastor Cláudio, até que ponto o Espírito de Deus te domina? Porque se o Espírito de Deus não te domina, tu não é filho de Deus. Deus tremendo. Se o Espírito de Deus, ele não governa a minha e a tua vida por completo, não é 22 horas no dia. Aleluia. Não é 12 horas no dia. É 24 horas no dia. Aleluia. Tu não és filha de Deus. Tu não nasceu ainda em Cristo Jesus. Tu não foi adotada aos céus ainda. Até que ponto ele pode te direcionar? O crente, a pessoa que diz, pastor, eu faço do jeito que eu quero. Este não nasceu de Cristo ainda. Pode ser diácono, presbítero, pastor, pode ser o trem que for, irmão. Se o Espírito de Deus não direciona a vida dele, você precisa aceitar Jesus de novo. Já foi batizado, batizou, mas precisa aceitar Jesus de novo. Aleluia. Porque você está excluso no céu. Isso é sério? Eu estou pregando Bíblia? Se o Espírito de Deus nos domina, nós entregamos todo o governo da nossa vida a Ele. Aleluia. De sorte que a minha opinião não vale de mais nada. Verdade. Deus. O governo da minha carne foi aniquilado, porque agora é o governo dele. Aleluia. Aleluia. Uma geração que diz, paizinho querido, mas o Espírito de Deus está limitado na vida dele. Meu Deus. Este não nasceu. A Bíblia vai falar que aquele que é nascido da carne é, aquele que é nascido do Espírito é, e aquele que é nascido do Espírito tem vida em si Aleluia. mesmo. Grande Deus. Por que uma geração está morrendo? Porque não quer ser governada pelo Espírito de Deus. Meu Deus. Aleluia, Aleluia. Jesus. E o pastor Cláudio pode falar com autoridade e com conhecimento. Porque tem crente, é uma bênção, irmão, voz afinada. Tanto levita na nossa geração, irmão, que é uma eloquência tremenda. Mas é o diabo encarnado em pessoa. Meu Deus. Fala para o teu irmão, todo rebelde, Todo rebelde, todo desobediente, todo desobediente, são filhos do diabo. são filhos do diabo. Palavra pesada? Abra a Bíblia lá em 1 João, presbítero Anderson, para mim, faz por gentileza. Nós vamos passear aqui hoje. Não estou com pressa, meia-noite aqui. Aleluia. Pode ficar aí, Guilherme, nós já vamos cair. Lá em 1 João, se eu não estou equivocado, no capítulo, 1 João, capítulo, lá Jesus. Glórias ao teu nome. Primeiro João, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7, tu vai ler até o 10 para mim, presbítero Anderson. Do 7 ao 10? Do 7 ao 10, isso. É Bíblia, irmão. Se não for, não gosta de Bíblia, pode ir para casa. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, e assim com ele é justo. Continua. Quem pratica o pecado é o diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, ó Filho de Deus,
se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver no pecado, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão e não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste Deus no princípio, que nos amemos uns aos outros. Glória a Deus. Aleluia. Dá uma olhadinha para o teu irmão e diz: aquele que vive no pecado é filho do diabo. Pastor, mas dá glória a Deus. Não é filho de Deus. O diabo glorifica a Deus. Ananias e Safira, irmão, eles estavam dentro da igreja, os cristãos, e foram declarados mortos na frente do altar porque eram filhos do diabo. Judas banqueteou com Jesus, mas era filho da perdição. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Grande Deus. Aleluia. Todo aquele que o pecado praticado por ele, o Espírito de Deus não constrange mais ele, irmão, ele está na perdição. Deus. Pode louvar bem, irmão. Pode pregar bem. Pode rodear bem. Pode ser obreiro. Pode ter igreja dentro de casa, irmão. Mas se não obedece às Sagradas Escrituras, se não deixa o Espírito de Deus guiar ele, fazer a obra na vida dele, não é nascido de Deus. Seriedade. Dá para dar um glória nisso? Glória a Deus. Não dá, irmão. A minha preocupação aqui é muito grande. A minha preocupação aqui é muito grande. Vamos continuar lá em Romanos 8. Todo aquele que é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Continuamos. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Aleluia. Você pode declarar Abba, Pai nessa noite? Quem levanta a mão e declara Abba, Pai nessa noite? Mais forte, Abba, Pai. Abba, Pai. Com a mão levantada, se tu declara isso, o Espírito de Deus tem que ter domínio na tua vida. Verdade, Jesus. Aleluia. O Espírito Santo tem que dominar você. Glória a Deus. Prosseguimos. Leia para mim Lucas, o 16. Versículo? É, o capítulo 8 de Romanos, o versículo 16 diz. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Glória a Deus, amém. Olha só. Olha que palavra poderosa. O mesmo, o próprio Espírito, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Olha para o teu irmão. A voz afinada não convence. Pregar com eloquência, pastor Cláudio, não convence. Ter agenda nos planetas não convence. Pode abrir igreja na sala da casa, no quarto, na cozinha, não convence. Quem que convence que somos filhos de Deus? Espírito Santo. Pastor Cláudio, mas aquele irmão lá é uma benção. Aí você vai falar, o pastor Cláudio é um homem de Deus, o Espírito Santo está lá bem assim, ó. Não. É, Jesus. Aleluia. Aí vem alguém apontar lá, vai lá na casa do irmão lá e vai falar, irmão, aquele irmão lá é um homem de Deus. O Espírito Santo está falando, vigia, porque não é não. Meu Deus. Dá para dar glória a Deus com isso? Glória a Deus. É Bíblia, mas nós não temos Bíblia. É, Jesus. Aleluia. A irmãzinha é uma benção, louva, tremendo, mas o Espírito está falando, eu posso trabalhar através do louvor, mas com ela eu não ando. Jesus.
E tem muita gente andando sozinho. Meu Deus. Tem muita gente ainda que está deserdado do céu. Tem muita gente ainda que não recebeu o espírito da adoção. Aleluia. Tem muita gente que ainda não nasceu em Cristo Jesus e se tornou filho de Deus. Deus. Aleluia. Eu não sei se os obreiros se lembram. Eu trouxe um alerta, tome cuidado para realizar aquilo que está no coração no altar. Porque se o Espírito de Deus não habita no coração do homem, a perversidade do homem faz distorcer a palavra de Deus e o diabo age. Meu Deus. Verdade. Ainda mais na nossa geração. Nós temos que tomar cuidado. E eu quero que você feche seus olhos um minuto. Esqueça das suas pregações, eloquências. Esqueça do teu louvor, coisa mais linda. Que quando nós louvamos, nós damos o nosso melhor, a voz afinada. Parece que não, hoje Deus me usou e de repente não. Eu quero que você analise. Será que o Espírito de Deus tem te testificado na tua vida, na minha vida, através da palavra de Deus? De repente nós não profetizamos, de repente a mídia não vê nosso rosto, de repente nós estamos ocultos, mas o Espírito de Deus está falando. É uma igreja fraca que não tem força, mas ainda, aleluia, guarda a minha palavra. Aleluia. Ou será que, para louvar, você ora e pede ajuda do Espírito Santo e entrega o microfone, a tua carne governa, o homem humano governa, acerca de, aleluia, a ponto de o pecado ser propagado na tua mente, nos teus lábios e no teu coração, a ponto de, aleluia, ser afastado de Deus por causa do teu pecado. Faz uma autoanálise. Estamos vivendo uma geração que se inflama na carne. Estamos vivendo uma geração de rebeldes que se rebeleiam pelas costas. Aleluia. Que fazem, aleluia, panela. Aleluia, que manipulam. Aleluia, vem para a igreja, dobra o joelho e fala: Deus, me perdoa. O pedido de perdão sem arrependimento não é válido. Pedir perdão e não se arrepender é zombar de Deus, é escarnecer de Cristo. Pode trocar de igreja, irmão. Vai lá na Assembleia ver se vocês estão pregando isso. Vai na Jesus Te Ama, vai na Quadrangular ver se vocês pregam isso. Fique bravo com o pastor, mas eu estou pautado na Bíblia. E com a Bíblia, não é eu que me responsabilizo, é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se é filho de Deus, o Espírito de Deus tem que testificar onde? Na palavra. Aleluia. Aleluia. Quem já está um tempo comigo sabe disso. Eu falo sempre, nós não somos aquilo que nós tentamos mostrar ser. Nós somos aquilo que o Espírito de Deus revela. Preste atenção aqui. Cadê a tua Bíblia? Abre ela no Romanos 8 e lê o 17 para mim. Grande Deus. Fala para o teu irmão. O Espírito de Deus, ele tem que testificar Tem que testificar. da minha pessoa e da tua, para que nós sejamos reconhecidos como filho de Deus. Jesus. Aleluia, Jesus. Pode ler o 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Glória. Aleluia. Tem filho de Deus aqui? Tem alguém nascido de Cristo aqui? Glória a Deus. Eu não quero que tu levante a tua mão, porque eu vou liberar uma palavra para a tua vida nessa noite. Se
você é nascido de Cristo, se o Espírito de Deus testifica na tua vida, se o Espírito de Deus te reconhece como filho da adoção, tu é herdeiro de Cristo, tu é herdeiro de uma nova terra, tu é herdeiro de uma nova promessa, tu é herdeiro de uma nova proposta, tu é herdeiro de um novo projeto, tu é o herdeiro dos céus através de Cristo Jesus. Aleluia, pode dar glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Todo aquele que é nascido de Cristo, ele é herdeiro. Aleluia, Jesus. Só que a minha Bíblia diz em Gálatas 4 que o menino, ele não difere da promessa, ele não recebe a promessa por causa da imaturidade. Aleluia. Ele só vai receber a promessa quando ele amadurecer. Ele sempre, enquanto for menino, precisa de um tutor. Você parou que tem crente que dá trabalho, irmão? Tem crente que gosta de dar trabalho, é rebelde, desobediente, não nasceu de Cristo ainda. Porque Cristo, sendo Deus, ele não teve usurpação de ser igual a Deus. Ele se fez carne. Aleluia, Jesus. Obedeceu pai, obedeceu mãe, obedeceu pastor, sacerdote. Agora tem uma raça de crente carnudo, rebelde. Aleluia. Para não usar um vocabulário mais crespo aqui. Que tem hora que Deus coloca no coração do pastor aquela ira, irmão, que dá vontade de pegar aquele no chicote. Se você é filho, irmão, você precisa obedecer o que a Bíblia diz. Se você é filho, irmão, a obra de Deus não é feita no emocionalismo. Sabe, irmão? Eu não vejo Paulo sendo açoitado e falando, ai, como eu amo ser açoitado. Eu não vejo João, aleluia, sendo preso, irmão, aleluia, e festejando, irmão. Eu não vejo João Batista sendo decapitado, colocando a cabeça na bandeja, aleluia, sorrindo, irmão. Sabe o que é isso, irmão? O evangelho tem peso, o evangelho tem cruz, o evangelho tem sofrimento. Aleluia, eu te digo nessa noite, se você não aceita esse sofrimento, tu não se tornou filho de Deus ainda. É necessário aceitar Jesus de novo. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz: se somos filhos de Deus, também somos herdeiros em Deus. E qual é o herdeiro de Cristo? Se com ele sofremos. Aleluia. O evangelho é mar de rosa. Pastor tem que me bajular para mim fazer as coisas. Não vai, irmão. Pastor tem que beijar meu pé para mim ser obreira. Para mim ser obreiro. Não vai, irmão. Não vai. Não tem que carregar ninguém no colo, irmão. A mesma porta que você entrou, você sai. E Deus te traz quebrado. Aleluia. Aleluia. Aí já tem aquele que o pastor pega o microfone lá na porta e fala, prepara o couro que nós vamos apanhar tudo. Rebelde. Já sabe a mensagem que vem. Aleluia, Jesus. Aleluia. Fala pro teu irmão. Se tu é filho de Deus, Se tu é filho de Deus, tu é herdeiro de uma promessa. tu é herdeiro de uma Mas promessa. essa promessa tem sofrimento. Esta promessa tem Se sofrimento. com ele sofremos, Se com ele com sofremos, ele reinaremos. com ele reinaremos. Com ele seremos glorificados. Com ele seremos glorificados. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tem crente de evangelho sem cruz que estão pregando, irmão. Uns Deus. crentes Nutella, mimimi, covarde, traidores. Isso não é evangelho, irmão. Isso não é evangelho. Crente que apunhala pastor pelas costas. Traidores, Judas. Aleluia, Jesus. Por isso que eu gosto de botar bem na mesa assim, ó. É assim, assim, assim. Se lá na frente acontecer, é assim, assim, assim. Está escrito. Aleluia. Pode apagar na tua memória, mas no céu está escrito. Verdade. Não leva ninguém para a escuridão, irmão. A Bíblia é luz, não é treva. Aleluia. Evangelho é consequências que muitas das vezes nós vamos chorar. O Evangelho traz consequências que vai trazer feridas, vai causar traumas na nossa alma. Mas a Bíblia diz e nos assegura, e eu fico com a palavra, que se com Cristo nós sofremos, com Ele seremos glorificados. Que se com Cristo nós padecemos, com Ele nós reinaremos sobre as trevas. Pode levantar a mão, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quem já entendeu o que é
é filho de Deus aqui? Aleluia, Jesus. Quem já entendeu que é filho de Deus aqui? Glória a Deus. Você entendeu? Agora abra a tua Bíblia lá em Hebreus 12. Para esse relógio aí, Jesus. Aleluia, Jesus. És fiel, Jesus. Antes de nós ler o 12, irmão, Hebreus 12. Você vai olhar para essa pessoa e falar, não tem como Não tem como servir a Deus servir a Deus sem Bíblia. sem Bíblia. Não tem como Não tem como você servir você servir ao nosso Deus ao nosso Deus sem Bíblia. sem Bíblia. Louvor não te doutrina. Louvor não te disciplina. Louvor não te As palavras lançadas aí para o inferno As palavras não são palavras de naufrágio na fé, naufrágio na apóstatas, diabólicas. verdade. Mas eu fico com a Bíblia, porque a Bíblia disciplina. Deus, aleluia. A Bíblia disciplina. A Bíblia corrige. Deus soberano. Romanos 12. Aleluia, Jesus. Lê para mim lá, missionário Bruno, versículo 5. Aliás, é Hebreus 12 e o 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Prossegue. 6 até o 8. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olha a seriedade, irmão. Pastor, o que pode me afastar e eu parar de ser filho de Deus? É andar sem a sujeição da palavra. É andar sem disciplina. Aí eu não aceito o que o pastor está falando. Vamos colocar aqui uma advertência. Se o pastor está pregando o que não está na Bíblia, desconfie. Não aceite. Mas se o pastor está pregando o que está na Bíblia, você está correndo o risco de perder a tua salvação. Deus. Você está correndo o risco de se tornar um bastardo na presença de Deus. A Bíblia diz que Deus ele corrige todos aqueles que tem chamado por filho. Aleluia. Ele corrige, ele açoita como um pai. Aleluia, corrige o filho. Aleluia. Eu não aceito, irmão. Vai procurar o pastor que te bota no colo. Vai procurar o pastor que quer comer só carne na tua casa, que tu come carne com ele. Vai procurar esse. Porque o pastor que corrige, irmão, a maioria está rejeitando. Só que a minha Bíblia diz, mais vale as feridas causadas pela verdade do que o beijo pelo engano. Valoriza quem te fala a verdade. Valoriza quem fala, irmão, assim, você se conserta, senão você vai para o inferno. Irmão, o teu pecado vai te derrubar, a tua desobediência vai te matar, a tua rebelião vai te derrubar. Valoriza, irmão, porque aí fora está cheio de falso, está cheio de pessoas que não estão preocupadas com a tua salvação. Aleluia, Jesus. Tem um monte de gente que vai olhar para você e vai falar, tu é uma bênção. Mas poucos vão falar para mim e para você, irmão, você precisa se consertar. Aleluia. Irmão, você precisa corrigir tua vida. Aí, pastor, não importa, irmão. Se está em falha, corrija. A Bíblia diz que se você ganhar o teu irmão, uma multidão de pecado será perdoada. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu entendo quando olho para o pastor Cláudio e falo, o pastor Cláudio é chato. Porque quem gosta, quem ama andar com Deus, ele não aceita o engano, irmão. Ele não aceita a mentira. Agora, quanto mais perto de Deus, presta atenção aqui, quanto mais você ora, mais perto da palavra, mais perto de Deus você está, mais na luz você anda. E tu não aceita as trevas, irmão. Tu não aceita engano. Tu não aceita a bajulação. Fala para o teu irmão, dói. Dói, Mas é o que vai curar nossa alma. mas é o que vai curar nossa alma. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quem aqui já foi filho? Aleluia, Jesus. Que já teve o seu pai? A correção do pai dói no primeiro momento. O pai pega a gente. Eu me lembro que eu levei um tapa só do meu pai. Agora minha mãe eu perdi as contas quando eu apanhei. Eu levei um tapa do meu pai que eu nunca esqueci. Nunca esqueci. Eu fiquei quase 15 dias triste.
A minha mãe apanhava quase todo dia. Então é impossível não ficar com marcas, né? Mas também não era culpa dela, eu que era levado. Só que qual é o pai que açoita o filho porque quer ver o filho mal? Aleluia. Qual é a mãe que corrige o filho querendo ver o filho mal? Corrige porque ama. Aleluia. Você já viu você pegar e espancar um filho e jogar ele para a rua? Você pega e corrige ele e faz o quê? Caminha para o teu quarto. Caminha tomar banho. Vai lá no canto e chora tuas pitangas, depois volta. Ou tu não manda embora. Assim é Deus. Ele corrige porque não quer te perder. Ô, glória! Ele corrige porque não abre mão da tua vida. Aleluia! Ele corrige porque não quer que o diabo te mate. Deus! Ele corrige porque não quer que você seja condenado por seus pecados. Deus! Aleluia! Ele corrige porque te ama. Deus! E toda vez que Deus levantar um pastor, seja o pastor Cláudio, seja outro pastor, seja um obreiro, irmão, para nos corrigir, não fique falando mal de quem corrigiu, não fique apontando, não fique criticando, vai no cantinho do teu quarto, lá bota a cara depois e fala, Jesus me perdoe, preciso me consertar. Aleluia. Aleluia! Não esqueça que Deus corrige a cada um que Ele tem por filho. Aleluia, Jesus. Você viu? Você pega um adolescente mimado, rebelde, significa o quê? Que o pai e a mãe não corrigiram ele. A gente vê na igreja, homens. Tem igreja que vai que é só o sangue de Jesus misturado com chicote. São filhos que o pai e a mãe criou solto. Deus, Ele não nos cria solto, irmão. Ele nos corrige para não nos perder. Aleluia. Ele nos açoita porque Ele nos ama. Pega uma criança aí, você que é pai. Nós temos um na média idade, adolescente, pré-adolescente. Larga aí fora e não fale mais nada durante um ano. O que vai acontecer com ele? Você perdeu ele. Eu perdi ele. Larga. Eu vou pegar, mas se corrigiu, sai daqui. O que vai virar? Um marginal. O tráfico vai levar. A facção criminosa vai levar. A polícia vai levar para o presídio. Vai ser preso nas drogas, se não morto. Tu acha que Deus quer você morto? Você acha que Deus quer você preso? Você acha que Deus quer você cego? É lógico que não, irmão. Por isso que todo culto Ele está chamando a nossa atenção. Aleluia. Por isso que todo culto Ele está nos corrigindo. Glória a Deus. Aí o pastor Cláudio é chato. Tem pessoa que ouve a voz do pastor, mas não ouve mais a voz de Deus. Meu Deus! Irmão, a igreja não é do pastor Cláudio, irmão. Essa palavra que eu estou pregando, inclusive, não é minha. Não tenho mérito nenhum nisso aqui, não, irmão. Como Deus me deu entendimento, eu estou sendo um tubo. Está descendo aqui, eu estou transmitindo aí. Aleluia! Aleluia, Jesus. Não é nada nosso, irmão. Só que entenda, Deus, Ele te deu poder para ser chamado filho de Deus. Mas se você anda sem disciplina, irmão, que é bastardo. Pastor, eu não aceito essa disciplina. Bastardo. Jesus. Irmão, eu procuro trazer coerência. Se o pastor no altar prega algo que não é bíblico, se levanta e fala, pastor, não está na Bíblia. Não sou obrigado a aceitar. Mas é rebelde. Não. A Bíblia garante a tua vitória. Deus. Se a palavra de Deus estiver errada, nós todos estamos condenados. Se alguém levantar e pregar uma outra doutrina além daquela que já foi pregada, irmão, é do diabo. Então fique com a Bíblia. Fique com a palavra. Não ande cego. Leia ela, mas obedeça. Obedeça, irmão. Todo aquele que rejeita a disciplina, aquela que todos foram chamados para participar, é para todos, irmão, não é A, B ou C. Aleluia! Não é o presbítero, não é o pastor, é todos. Deus. Não é irmão do ciclo de oração. E não há acepção entre igreja do Baixo São Paulo e Meia Praia. Todos foram chamados para participar dessa disciplina. Aleluia! Aleluia, Jesus. Dá uma olhadinha no teu irmão, tu é filho? É filho. Você tem que andar na disciplina. Tem que andar na Tu é disciplina. filho? Você tem que cumprir a correção de Deus. Cumprir a correção de Deus. Aleluia, Jesus. Espírito Santo. Deus tremendo! Aleluia, Jesus. Nós estamos com um ministério de 50 igrejas.
Estou profetizando aqui. Igreja Pentecostal Resgate Exame está 50 igrejas que os ovelhas estão se dividindo. Uma daqui, uma de lá, outra lado de cá. Que trem que é esse, irmão? A Bíblia vai falar que aquele que não está com Cristo, ele não ajunta, ele espalha. E esse que espalha, a Bíblia afirma, não é de Deus. Não é para dar glória, irmão. Só estou pregando Bíblia. Aquele que não está comigo, ele não ajunta, ele espalha. Deus também. Eu queria que essa igreja tivesse algumas pessoas específicas aqui para ouvir essa mensagem. Entenda, irmão. Tome cuidado, que às vezes você está achando que está sendo instrumento de Deus, como filho de Deus, está sendo o diabo. Fala para o irmão, a igreja vai subir numa unidade. A igreja vai subir numa unidade. Um corpo, Um corpo, um espírito, um espírito, uma só palavra. uma só palavra. Glorificado em Glorificado. um corpo de glória. Um corpo de glória. Não vai ser dois, irmão. Verdade. Não vai ser a igreja de Boa de São Paulo nem a igreja da minha praia. É a igreja de Cristo. Vamos lá. Se vós estáis sem disciplina, da qual todos foram chamados para serem participantes, vós não sois filho, mas sois bastardo. Olha que perigo, irmão. Nós perdemos o nosso elo de sangue com Jesus por causa da rebeldia. Pastor, mas lá não era assim, é porque lá a Bíblia era fechada, aqui é aberta. Aleluia. Lá, a maioria dos pastores estão pastoreando com a Bíblia fechada, mas aqui ela está aberta ainda. Abre lá em Provérbios 3:11. Letícia, vai, Provérbios 3:11. Pode ler 11 e 12. Só está na Bíblia, irmão. Pode pesquisar aí. Já teve alguém pedir conselho do casamento. Pastor, mas o pastor lá falou outra coisa. Eu falei, manda ele vir te orientar na minha frente com a Bíblia aberta. Não com a Bíblia fechada. Se ele vai ter que te orientar com a Bíblia aberta. E com a Bíblia aberta aí não vamos argumentar. Com ela fechada qualquer um aconselha, irmão. O negócio é a Bíblia aberta. Provérbios capítulo 3:11. Achou de pé? Leia. O 11 e o 12. Vamos lá. É o mesmo que está escrito em Hebreus 12. Filho meu, não rejeita a correção do Senhor, nem te aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao seu filho, a quem quer o bem. Aleluia, Jesus. O pastor me corrigiu. O pastor, o irmão, o presbítero me corrigiu, irmão. Não te aborreça quando Deus te corrija. Não te aborreça. A correção no primeiro momento ela é amarga, mas ela vai produzir fruto de vida eterna na tua vida. Você precisa aceitar. Você precisa entender. Nessa vida, irmão, eu parei estudando essa mensagem. Eu fui tão corrigido na minha vida, tão exortado. Começou em casa. Cadê as crianças, os jovens aqui? O jovem de 0 a 100 anos aqui dentro. Você levou uma sentada da tua mãe? Você levou lá no Paraná tinha varinha de marmelo, rodeava a cintura. Quem levou? Eu levei. Eu levei. Quem já apanhou de chinela aqui? O pai e a mãe corrigindo. Por que eu te odeio? O fio de luz? Sabe, eles chicotearam nós, açoitaram porque eles odeiam a irmã Zélia. A irmã Zélia nem lembra mais quanto tempo o pai que apanhou. Apanhei pouco, meu pai da minha mãe. Com esse tamanho tudo apanhou. Apanhei bastante da minha mãe também. Irmã Deus, apanhou, irmã Deus, quando era pequena? Do pai 2 vezes, da mãe com Muito ira, né? A mãe sempre é uma maldosa, né, mãe? Bela vida, viu? Acordou agora comigo. Irmão, eu apanhei da minha mãe, apanhei do meu pai, apanhei dos meus irmãos. Meus irmãos pegaram e me corrigindo. Ei, eu apanhei da vida. Eu me lembro uma ocasião, eu estava estudando. Quer ligar? Posso ligar?